impacto social em áreas como educação, saúde e moradia e, mesmo assim, gerar lucro para uma empresa. O que antes era visto de maneira estranha por quem atuava junto ao terceiro setor é uma das soluções mais bem-vindas para o auxílio à população de baixa renda. O empreendedorismo social é nosso assunto de hoje. O Brasil tem atualmente cerca de 20 fundos que entre 2014 e 2015 levantaram mais de 100 milhões de dólares em investimentos direcionados a empresas de impacto social. Esse número representa quase metade na mesma área nos últimos 10 anos. Mas por que esses números cresceram tanto? 73% dos millennials se preocupam em ter uma carreira que está atrelada a um propósito, a causar um impacto social. Uma nova geração, com novas ideias, atreladas a novas preocupações. É o caso desse paulistano que, preocupado com a situação da saúde pública no país, abriu centros médicos com consultas e exames a preços acessíveis. Por que tudo no Brasil funciona mais ou menos? Será que eu poderia contribuir para que a gente tivesse um entorno um pouco melhor? Dessa empreendedora que dá apoio a projetos iniciantes no setor dos negócios de impacto. Tem que ter um produto e um serviço que tenha impacto, que trabalhe com a população de baixa renda, que seja nos setores que a gente olhe. Desse jovem que hoje é referência em educação no mundo todo. E o que a gente busca é personalizar o processo de aprendizagem através da tecnologia. E desses 3 sócios que resolveram trabalhar para reformar casas de quem precisa muito. Nosso objetivo que a gente fala é ser o Minha Casa Minha Vida das reformas. É ser tão abrangente quanto esse programa público. O Mundo S.A. começa agora. Saúde, educação, serviços financeiros e moradia são as principais áreas de atuação do empreendedorismo social, sempre com foco na população de baixa renda. Por trás desse conceito está a ideia de que, gerando lucros, é possível atrair mais investidores, pagar melhor aos funcionários e, claro, impactar com muito mais força áreas de grande necessidade. O conceito de um negócio de impacto é quando ele está buscando o E ao invés do OU. Então eu vou causar impacto e ganhar dinheiro fazendo isso. Esse é o conceito mais novo que tem e que o campo todo de finanças sociais aqui no Brasil está trabalhando para fortalecer. Tem um estudo recente da Oxfam que mostra que as 63 pessoas mais ricas do mundo concentram a mesma riqueza do que as 3 bilhões e meio de pessoas mais pobres. Não dá para a gente considerar que só o governo sozinho consegue dar conta desses problemas. Cada vez mais o setor privado tem que assumir a responsabilidade de ajudar a desenvolver as sociedades e diminuir a desigualdade social. Um centro de saúde onde você paga uma média de R$ 90 a consulta e R$ 10 um exame. A empresa, criada por um paulistano inconformado com as condições da saúde pública no Brasil, vem atraindo investimentos internacionais a São Paulo. Formado em gestão e políticas públicas em Harvard e filho de médicos, Thomas Ruge abriu a primeira unidade do Dr. Consulta em 2011 na favela de Heliópolis. Hoje, já conta com mais 10 espalhadas pela cidade. Eu sempre me conformei com o Brasil é o país do futuro, né? E nunca chega lá. Por que tudo no Brasil funciona mais ou menos? Né? Será que eu poderia contribuir para que a gente tivesse um entorno um pouco melhor? Fui estudar isso e percebi que o setor privado pode ter um papel importante no desenvolvimento social. Tomás, o Doutor Consulta atua na saúde básica. Do ponto de vista do negócio, por que vocês optaram por esse nicho de mercado? 80% dos atendimentos no hospital, eles poderiam ter sido resolvidos no âmbito ambulatorial. No hospital você tem equipamentos caros, mão de obra muito qualificada, manutenção. Então é caro ser atendido no hospital. 25% da população brasileira possui plano de saúde particular. Em São Paulo, essa taxa sobe para mais de 50%. São cidadãos que, ao não confiar no SUS, o Sistema Único de Saúde, acabam tendo que desembolsar parte de sua renda para investir nessa área. Por que isso acontece? Porque existe uma falsa promessa do governo de que saúde é gratuito, né? Mas na prática isso não acontece. Tomás não revela o quanto investiu no negócio, mas o Doutor Consulta já recebeu investimentos de pessoas físicas e aportes de fundos internacionais da Europa, dos Estados Unidos e da Argentina. Para baixar os custos da empresa e garantir que o modelo de negócio também seja saudável, Tomás optou por uma infraestrutura sem grandes luxos. As poltronas não são de couro, são de plástico, mas são confortáveis. A gente não tem lustre de cristal.
Então, a gente acaba investindo no que é importante para garantir um atendimento eficiente e eficaz. Segundo Tomás, o tempo médio de permanência de um paciente em uma unidade é de 50 minutos. Nesse período, ele passa por 4 etapas: o cadastro na recepção, uma pré-consulta com um assistente, a consulta com o médico e o que é chamado de pós-consulta, onde já pode agendar exames e tirar dúvidas com a enfermeira. O retorno, já com os exames feitos, é agendado dentro de 15 dias. Tomás, a gente tem um cenário assustador com essa crise que está acontecendo no Brasil. Tem milhões de pessoas deixando de pagar planos de saúde para contar com o sistema público. Pensando nesse cenário, o Doutor Consulta tem um grande nicho para atender. Acho que a gente tem um papel importante, principalmente agora. Em 2015, 1 milhão de pessoas deixaram de ter planos de saúde no Brasil. É o caso da Marisa, que conhecemos na sala de espera de uma das unidades do Doutor Consulta. Você tinha convênio e deixou de ter? Isso, eu deixei de ter a trabalho, né? Atualmente eu não estou trabalhando. O que você achou? Muito bom, viu? Por quê? Não, atendimento, até o ambiente físico, né? Você acha que vale a pena? Vale a pena porque público é meio complicado hoje em dia. Então, e o preço eu achei muito acessível. Entre 2013 e 2015, a empresa cresceu 20 vezes. Nos próximos meses, o Doutor Consulta vai ganhar mais 3 unidades em São Paulo. Como é que é o sistema de remuneração de vocês? Ele é calcado em 2 pilares: produtividade médica e qualidade médica. Um médico muito bem avaliado no Doutor Consulta e produtivo consegue ter uma remuneração até 5 vezes maior do que teria no sistema público. O Dr. Bruno, primeiro médico a virar parceiro do Doutor Consulta, acabou deixando outros pontos de atendimento para se dedicar exclusivamente à empresa. A remuneração, não tem a dúvida que hoje é um dos principais atrativos, sim, do Doutor Consulta para a parte médica. Então a gente busca trabalhar numa estrutura adequada, onde a gente consiga fazer uma medicina de excelência com diagnóstico, sendo resolutivo e sim sendo bem remunerado. Está provado que se as pessoas certas se estruturarem da forma correta e utilizarem a forma de uma empresa privada, elas conseguem sim atacar grandes problemas sociais e devolver muito valor para a sociedade, melhorar o seu entorno. Então funciona, essa é a nossa cabeça. Boa sorte. Obrigado. Há 11 anos, muito antes desse nosso assunto de hoje virar tendência de mercado, uma brasileira e uma americana criaram uma instituição sem fins lucrativos para dar apoio e funcionar como uma aceleradora de projetos iniciantes em negócios de impacto social. De lá para cá, mais de 200 empresas já passaram por ela. 23 milhões de pessoas. É essa a quantidade de gente impactada por projetos que já passaram pela Artemisia, empresa criada por Mauri Peçanha e Kelly Michel. Mauri, vocês são uma instituição sem fins lucrativos que ensina as pessoas a ganhar dinheiro. Como é que funciona a Artemisia? O nosso carro-chefe é uma aceleradora. Então a gente tem um programa estruturado, intensivo, de 4, 5 meses de duração, que ela pode se inscrever para a gente avaliar se ela está elegível a essa aceleradora. Mas nem todos os projetos que chegam aqui são aprovados para entrar na empresa. Tem que ter um produto e um serviço que tenha impacto, que trabalhe com a população de baixa renda, que seja nos setores que a gente olha. Então, esse é um caminho, né? Se inscrever para a aceleradora. Como é que você definiria um empreendedor de sucesso? Aquele que você olha e fala, nossa, esse cara, essa menina vai longe. É uma pessoa extremamente obstinada no que ela faz, que tem um brilho no olho, que está desenvolvendo uma solução e quer que essa solução seja a melhor, a mais barata, a mais acessível para quem está precisando. Então é uma pessoa assim incansável. A Artemisia atua nas áreas de educação, saúde, habitação e serviços financeiros. Além de orientar os projetos, ela também corre atrás de investimentos para esses novos empreendedores. Agora, como é que você diferencia um projeto que tem um cunho social, de uma pessoa que tem realmente ideais, de um projeto que é puramente comercial e pode ser um pouco caça-níquel, assim? Porque às vezes a pessoa chega aqui, ela é super bem intencionada, tal, mas no primeiro dilema ela já muda de direção, né? Se a gente percebe que a pessoa quer só se aproveitar de uma oportunidade de mercado, a gente acaba até muitas vezes desligando dos nossos programas. Tem um máximo de lucro que você pode ter com um projeto, ou todo mundo pode ganhar o dinheiro que for? Como é que funciona isso? Nós trabalhamos com empreendedores que
querem crescer com, né, investidores, fundos e tudo mais, e tem empreendedores que não, que eles querem reinvestir o lucro próprio, não querem distribuir para acionistas. A gente respeita essa visão do empreendedor, né? Acho que fica a critério do empreendedor, mas não tem uma regra. Mauri tem algumas dicas básicas para o jovem empreendedor não falhar logo de início. Tem alguns projetos que precisam de muito capital inicial e o empreendedor não tem contato nenhum ou ainda não tem uma equipe formada, então às vezes projetos muito complexos. Também alguns projetos assim que o empreendedor tem que tomar cuidado com essa coisa meio romântica, né? Porque eu vou chegar lá, vou abrir uma clínica no meio de uma comunidade. Às vezes tem pessoas muito bem intencionadas, mas acabam só por boa intenção, né? Às vezes você tem que conhecer muito profundamente seu público-alvo, basicamente. E quais são as principais dúvidas de um empreendedor que chega aqui para desenvolver o projeto com vocês? Dúvida clássica, como eu vendo e como eu vendo para governo. Para esses negócios terem impacto, eles têm que estar na rede pública, é para o aluno da escola pública, é para o hospital público, né? Então, o diálogo com o governo é uma grande questão para os empreendedores. O governo, muitas vezes, né, para ele lançar uma licitação, ele tem dificuldade de contratar inovação. Como eu consigo investimento também, a gente tem todo um setor de fundos de negócios de impacto que estão olhando para esses tipos de negócio e a gente faz a ponte com os negócios que a gente trabalha com esses fundos. E como eu mensuro impacto social. Um gestor, um arquiteto e um historiador que se conheceram trabalhando em projetos de construção de moradias populares do governo e decidiram juntos continuar a atuar nessa área, mas de forma privada. O trio acaba de levantar R$400 mil para investir no negócio, que já reformou 200 casas. A Vivenda, empresa que Fernando, Jean e Marcelo abriram em 2014, faz reformas em casas de comunidades a preços e formas de pagamento acessíveis para a população de baixa renda. Bom, essa aqui é a casa da Dona Cida, é isso? O que vocês fizeram aqui na casa da Dona Cida? Na casa da Dona Cida a gente fez uma reforma no quarto, que era para diminuir a temperatura do quarto. Foi o forro e um isolante térmico. E o banheiro foi feita uma reforma completa, com hidráulica, elétrica, toda a parte de revestimento, as louças adaptadas para o filho dela deficiente. A reforma custou R$3.900, dos quais Dona Cida pagou apenas 900, divididos em 10 parcelas. O restante foi subsidiado pela ONG Bloco do Beco, parceira da Vivenda, que atua na mesma região. Dona Cida, a senhora mora há quanto tempo nessa casa? Tem 15 anos. 15 anos já. E o banheiro a senhora decidiu reformar? E estava ruim, molhando muito. E não tinha nem como a gente, quando chovia, não dava nem pra gente ir ao banheiro. Para começar a atuar com a Vivenda, o trio instalou-se ao lado da ONG, nesse galpão, no Jardim Ibirapuera, que fica ao lado da comunidade de Jardim Santo Antônio, onde a Vivenda tem atuado. Por que a escolha para atuar nesse bairro? Quando a gente começou a pensar em montar a Vivenda, a gente sempre quis construir junto com quem fosse o futuro cliente, né? Com quem vivesse o problema e com quem quisesse contratar uma solução. A Vivenda trabalha com 2 modelos de pagamento. Ou a reforma é parcelada e paga em boletos pelo cliente, ou, no caso de famílias de baixíssima renda, como a da Dona Cida, a ONG parceira é quem subsidia a obra, que custa até R$5.000. Vocês têm muita inadimplência? A gente fez alguns testes desde o comecinho da nossa operação, viveu momentos de inadimplência bem baixa, de 2%, 3%, até inadimplências um pouco maiores. Hoje em dia a gente entende que conseguiu calibrar bem na dimensão de crédito, né, para garantir uma inadimplência que caiba dentro do planejamento. A preocupação com a qualidade da moradia da população de baixa renda foi o que uniu os 3 empreendedores. Juntos, eles perceberam que mesmo no ambiente de urbanização de favelas, o foco do investimento geralmente é nas áreas públicas, como anel viário, esgotos e praças. Para aquelas pessoas que não mudam para uma casinha nova, para um prédio e tudo mais, a realidade habitacional dela, da porta para dentro de casa, é exatamente a mesma de antes da urbanização. As dificuldades que essa população tem para reformar são basicamente 4, que é acesso a crédito, acesso à assistência técnica, mão de obra qualificada e materiais de qualidade. Os números que impressionam e impulsionam o trio são mesmo preocupantes. No Brasil, faltam 5 milhões de moradias para a população. Já as casas construídas, mas que precisam de reformas, somam 11 milhões. O investimento inicial da Vivenda foi de R$40 mil, vindos de amigos, pessoas físicas. Em algum momento teve interesse de investidores externos de entrar no negócio? Sim, desde o comecinho, investidores
vieram atrás da gente, a gente recebeu ofertas de investimento. Mas no comecinho a gente não quis. A gente quis seguir um pouco, explorar um pouco mais na raça, vamos dizer assim, para entender um pouco mais do negócio. Hoje, passados aí quase 2 anos, a gente acabou de fechar uma operação de investimento. O modelo de captação de investimento também é inovador. A Vivenda levantou R$400 mil, 150 a mais que sua meta inicial, a partir da Brota Brasil, uma plataforma online de investimento coletivo que conecta investidores a empresas inovadoras. É o chamado Equity Crowdfunding, ou seja, uma oferta pública de valores mobiliários que uma empresa disponibiliza para um grupo de investidores pela internet. E a ideia é, ao fim desse ano, fazendo esses aprimoramentos, em 2017 começar a abrir novos escritórios. Nosso objetivo que a gente fala é ser o Minha Casa Minha Vida das reformas, né? É ser tão abrangente quanto esse programa público. E para você trabalhar com uma abrangência desse tamanho, a gente entende que faz sentido utilizar essas ferramentas de mercado que os negócios sociais operam. Eu entendo que a competição pelos recursos não reembolsáveis está cada vez maior. Então, talvez, é um chute, talvez isso fosse um pouco mais difícil. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Para cada escola que eu vendo, eu ofereço a mesma ferramenta de forma 100% gratuita para um aluno de escola pública que não tem condições de pagar. Uma plataforma online que consegue avaliar as dificuldades de aprendizado de um aluno e oferece conteúdos específicos para suprir essa deficiência. Essa foi a ideia de 2 brasileiros que só no ano passado recebeu US$7 milhões em aportes de investidores. O Cadu Novaes é quem conta essa história. Bom, acho que a Geek é uma empresa de tecnologia para educação. O que a gente busca é personalizar o processo de aprendizagem através da tecnologia. Hoje o modelo ele é padronizado, é a mesma educação para todo mundo. E a gente parte da premissa de que as pessoas são diferentes, então a gente usa a tecnologia para personalizar esse processo. E o lado social não foi esquecido. Para cada escola que eu vendo, eu ofereço a mesma ferramenta de forma 100% gratuita para um aluno de escola pública que não tem condições de pagar. Vendeu, alguém ganha de graça, é algo que a gente tem desde o começo e com certeza vai se perpetuar na história da empresa. Mas no início as coisas não foram tão simples assim. A gente rodou 1 ano com grana própria, né, então investimento próprio. Vem o desafio de trazer um investidor que acredita tanto quanto você no negócio e está disposto a dar o dinheiro. Você erra o tempo todo, né? Mas eu acho que a beleza é você errar rápido e aprender para corrigir a rota, né, ao longo do caminho. Mas como a ferramenta funciona na prática? Eu vim até esse colégio para descobrir. Tudo ajuda a identificar dificuldades do estudante, enquanto auxilia nos estudos, tanto em sala de aula quanto fora dela. Para o aluno, é a possibilidade que esse aluno tem de melhorar cada vez mais o aprendizado dele. Na questão da escola, a plataforma ela traça uma série de diagnósticos desse aluno e que para nós isso é essencial para o nosso trabalho. Para a gente ter um olhar muito mais específico e claro da dificuldade do aluno, onde o professor vai atuar de uma forma diferente. E para a família, o acompanhamento mesmo do aluno, o crescimento nos resultados. E com esse diagnóstico nós podemos nos planejar melhor, traçar planos estratégicos para ações pontuais onde precisamos de mais atenção. Quando eu estava no colegial não existia uma ferramenta como essa, então eu vou fazer uma aula para testar. E aprender a estudar não é algo tão simples assim. Não é só sentar, abrir o livro, ler o livro milhares de vezes, copiar o livro milhares de vezes. E a plataforma Geek ela vem muito ao encontro do desenvolvimento dessa competência para que esse aluno, ao cabo de um determinado tempo, ele possa desenvolver estruturas de como estudar. Coworking é outro desses termos que a gente tem ouvido falar bastante quando o assunto é empreendedorismo jovem. São escritórios de trabalho coletivos que diminuem os custos e proporcionam conexões entre novas empresas. Nossa correspondente Michele Marinho foi conhecer um desses espaços lá em Nova York, mas com um detalhe.
Eles só recebem ali empresas de impacto social. Imagina ter em um só ambiente escritórios compartilhados de várias empresas com um objetivo em comum: responsabilidade social. É assim que funciona o Center for Social Innovation, ou em português, Centro para Inovação Social. We're a shared workspace, community, and launchpad for social innovators. We have for-profits, we have non-profits, we have companies ranging the entire gamut as far as what their missions are, but are focused on making the world a better place in some kind of way. Começou como um espaço de coworking para 14 empresas em Toronto em 2004. E hoje é uma rede de 2.500 empreendedores sociais dos mais diversos ramos, no Canadá e nos Estados Unidos. Algumas empresas têm fins lucrativos, outras não. Funcionam como uma espécie de ONG, uma organização não governamental. Back in 2004, when we got started, the nonprofit sector was really broken up into silos. You had arts doing arts things and environment doing environment things. And, this idea of actually bringing in for-profits and nonprofits together was it was a radical idea. Era uma ideia radical, mas que deu certo. Hoje, o Centro para Inovação Social tem um valor de mercado estimado em $50 milhões e cresce ao redor de 40% ao ano. É também uma espécie de incubadora para startups. O preço do aluguel do escritório em Nova York varia de $125 a $1.200 por mês. Depende do espaço e do tempo que vai ser usado. There's so many wonderful shared workspaces in the city, and as people really feel the need for collaboration, as freelancing rises, as there's a lot of smaller organizations and startups and people trying to live their missions and live their values in an innovative way. Para trabalhar aqui, não basta ter dinheiro para pagar o aluguel do espaço. Os empreendedores precisam passar por um processo seletivo. It's a little bit self-selective, right? People who are socially mission-focused, we go through, we have a sense of who's in the space, how we want to balance out who's here, how we can create great opportunities for our members, but the most important thing always is the social mission aligned and a good fit with our community. E era exatamente isso que Ron Livingston buscava: compromisso social e uma rotina colaborativa para a empresa dele, a Help Chip In. The environment's awesome here. It's all about making people feel at home and making people feel relaxed so they can do their best work and bring their best selves to the table, to the forefront. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau!